Fortnite. Esse filme aqui vai te deixar louco. Muita gente odeia o filme O Farol, seja pela imagem em preto e branco, pela proporção de tela, pelas bizarrices desse filme e principalmente pela história completamente confusa e sem sentido, pelo menos à primeira vista, e que parece que te deixa louco a cada minuto que tu assiste ele, e ele realmente deixa. Então vem comigo conferir a história e as teorias em cima dessa obra-prima psicótica chamada O Farol. Dois homens chegam a uma ilha isolada e hostil, cercada por rochas afiadas e um mar constantemente agitado para cuidar de um farol. Ephraim Winslow, o mais jovem, é um trabalhador taciturno, enquanto Thomas Wake, o veterano, assume imediatamente uma postura mais dominante. O personagem interpretado por Robert Pattinson vai cuidar da parte mais bruta do serviço, tendo que carregar carvão, limpar cisternas, pintar estruturas e lidar com tarefas mais degradantes, enquanto o personagem do Willem Dafoe diz que vai cuidar do farol e é só ele que pode subir ali em cima. A rotina rapidamente se torna sufocante. O Thomas estabelece umas regras meio esquisitas, como a obsessão por não matar gaivotas, alegando que elas carregam as almas de marinheiros mortos. Meu Deus, baitolão. E que isso traria azar para quem tá ali na ilha. E em uma das primeiras noites, durante uma janta, ele força o Ephraim a brindar repetidamente, pressionando o cara até que ele beba mais do que gostaria. E esses momentos misturam desconforto e tensão com os silêncios longos e explosões inesperadas de comportamento. E enquanto isso, o Ephraim começa a demonstrar uma fixação crescente pela parte superior do farol, algo que o Thomas guarda com extremo zelo e nunca permite que o cara suba até lá. Com o passar do tempo, a sanidade do Ephraim começa a se deteriorar. Ele tem algumas visões meio perturbadoras, porque ele encontra uma estatuazinha de sereia no quarto dele no primeiro dia que ele chega lá, e ele começa a ter uns momentos assim, pelo menos na cabeça dele, que ele tá empurrando naquela sereia, se é que vocês me entendem, porque aquilo é basicamente a única coisa que ele tem pra se divertir, digamos assim. E em uma dessas cenas esquisitas envolvendo os sonhos e pesadelos do Ephraim, ele acaba vendo o Thomas Wake pelado e iluminado pela luz do farol em seus olhos, o que intensifica ainda mais o clima de mistério desse filme, mas provavelmente era só uma ilusão na cabeça dele, ele imaginando umas coisas meio esquisitas. A tensão desse filme explode quando o Ephraim, frustrado e emocionalmente instável, mata uma gaivota de forma brutal, esmagando a cabeça dela repetidamente contra uma pedra. E logo depois uma tempestade violenta começa a se formar, como se aquilo tivesse sido uma espécie de punição. E o barco, que era para ter vindo buscar eles, depois de 4 semanas, acaba não aparecendo justamente por causa da tempestade. E agora, presos nessa ilha, sem possibilidade de resgate, os dois começam a mergulhar em um ciclo intenso de alcoolismo. E há várias cenas marcantes enquanto eles começam a beber e se divertir pra caramba, aí do nada começa a brigar, começa a se bater, do nada os dois estão se abraçando, quase numa broderagem ali, e do nada começa uma briga de novo porque eles quase fizeram uma broderagem, então é uma loucura só. Bonito demais e amanso. Amanhã eu vou tirar o leite dele, porque eu sou bom de leite. A direção do Robert Eggers é primorosa nesse filme, fazendo tudo isso ficar cada vez mais desconfortável. E com o isolamento prolongado, alguns segredos começam a vir à tona aí. O Ephraim revela que ele não é exatamente quem ele diz ser. Ele diz que o nome verdadeiro dele, na verdade, é Thomas, contando uma história aí de quando ele trabalhava numa madeireira ali cortando árvores, que um antigo chefe dele de trabalho morreu num acidente lá e o Thomas Ephraim não fez nada para ajudar o cara. E essa culpa passa a assombrar ele, misturando as alucinações dele com certas paranoias. Tanto que tem uma cena no filme que o Thomas Ephraim vê certas toras de madeira chegando na beira da praia e ele fica meio sem entender, assim, exatamente como o espectador também fica, mas depois dessa parte do filme a gente começa a compreender o que é aquilo. Os caras começam a cada vez tretar mais um com o outro, até que tem uma cena nesse filme que é muito icônica, que o personagem do Willem Dafoe começa a amaldiçoar o Ephraim com umas palavras muito arcaicas e quase como se fosse um ritual marinheiro ou alguma coisa desse tipo. Os caras começam a tretar cada vez mais quando o Ephraim encontra uns registros de trabalho, assim, num caderninho, onde o Thomas fala que ele é um incompetente, que não trabalha direito, sendo que o Ephraim ficou sozinho fazendo um trabalho pesado o tempo inteiro e o Thomas ficou basicamente batendo punheta em cima da luz do farol com uns tentáculos esquisitos
esquisitos. Inclusive, essa cena é muito bizarra, porque o personagem do Robert Pattinson vai lá tentar dar uma espiadinha o que tá acontecendo lá em cima e simplesmente ele vê uns tentáculos e o cara falando sozinho com o farol enquanto dá-lhe aquela, né? E bom, o Ephraim tá completamente revoltado com o cara, né, logicamente, e ele começa a confrontar o cara de novo. Daí eles começam uma briga de verdade dessa vez. Só que tem uma cena muito curiosa que o personagem do Willem Dafoe começa a se transformar com uns tentáculos e umas crostas, quase como um tipo de tritão, sabe? Isso bate na real com uma teoria que o Robert Eggers falou pra gente, que tentem imaginar que o personagem do Willem Dafoe é Proteus e o personagem do Robert Pattinson é o Prometheus. Mas eu acho que é basicamente só pra gente entender isso como uma analogia e não de fato que esses caras sejam Proteus e Prometheus. E no clímax desse filme aqui, o personagem do Robert Pattinson acaba matando o personagem do Willem Dafoe e enterrando ele numa cova logo do lado da casa. E ele decide subir até o topo do farol, o lugar proibido que atormentou ele desde o início. E ao chegar lá e abrir a porta daquela lanterninha, ele finalmente encara a luz. O que acontece ali não é mostrado de forma clara, porque ele chega lá e reage com uma mistura de fascínio e terror ao mesmo tempo, como se ele tivesse diante de algo incompreensível e quase divino. Ele ri e grita muito alto, e uma reação que parece transcender a realidade. Mas nesse momento é muito breve, porque logo em seguida ele acaba tropeçando e caindo violentamente pela escadaria do farol. E na cena final a gente vê o corpo dele nu e ferido sobre o chão, ainda vivo, enquanto algumas gaivotas bicam as suas entranhas, exatamente como o Prometheus. Eu imagino que essa cena seja um pouco depois da cena que ele viu o farol, porque justamente, como eu disse, ele tá sem roupa. E é nessa cena que o filme fecha. E existem algumas teorias envolvendo esse filme, como a teoria do Prometheus e do Proteus, mas eu acho que, como eu disse pra vocês, é basicamente uma analogia pra gente tentar entender o que tá acontecendo. Tem a teoria que os dois são a mesma pessoa, justamente pelos dois se chamarem Thomas, e um falar que o outro fez alguma coisa, mas o outro falar que não fez, e umas histórias assim que não batem uma com a outra, tipo aquela do caderno, porque o personagem do Robert Pattinson fala que leu o caderno, mas o personagem do Willem Dafoe diz que nunca escreveu aquilo, então tem um embasamento, mas eu acho que é muito fraca essa teoria também. E tem uma teoria que é a minha preferida, é que existe alguma entidade escondida no farol, naquele topo mais especificamente. Os dois são enviados aqui para basicamente cuidar do farol, correto? E se eles, em vez de estarem aqui para cuidar do farol, eles não estejam aqui para cuidar dessa criatura que vive aqui? Algo meio Lovecraftiano, um Cthulhu da vida, algo desse tipo. Isso explicaria todas as visões e as loucuras que estejam acontecendo nesse filme, tipo, certas alucinações seriam influenciadas pelaquela criatura que tá aqui, entendeu? E o Robert Pattinson, ao entrar em contato com a luz do farol, ou seja, essa criatura, acabou enlouquecendo, exatamente como os contos de Lovecraft falam. Mas bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês era isso aí, então. Comentem aqui o que vocês acham do filme O Farol e se esse vídeo mudou um pouco a cabeça de vocês. E já aproveita aí, deixa o like e comenta também a teoria em que vocês acreditam desse filme. Eu sou o Vingasolina e fui.